crianças! Voltamos mais uma vez, só que agora com a nossa aula de geografia. Então, vamos lá para a página 279 da apostila de vocês. Diferentes tipos de limites e divisas territoriais. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Temos aí 3 imagens: limite de município, Guararema e Mogi das Cruzes, divisa de estados, São Paulo e Paraná, fronteira, Brasil e Uruguai. Agora nós vamos debater sobre isso aí. Você já avistou placas como essa? Quem vai para Saquarema, entre Araruama e Saquarema, nós temos uma placa, limites de município. Fica logo depois da entrada de Praia Seca. Número 2. Por que elas são usadas? Para identificar, né, gente? 3. Quais diferenças entre elas? A primeira, ela é usada limite para municípios. A segunda, estados. Lembrando que município e cidades são a mesma coisa. Divisas de estados. Já estamos falando de uma proporção maior. Fronteira entre países. Número 4. Onde essas placas costumam ser colocadas? Na beira das estradas, né, gente? Vamos lá, continuando agora a leitura. O Brasil e as unidades político-administrativas que o compõem formam um espaço delimitado, ou seja, um território. O território é um espaço determinado por limites e onde há uma forma de controle e administração presente. Todo o território relaciona-se com aspectos sociais, econômicos e culturais que estão sempre se transformando. Pense em sua sala de aula. Pensaram? Ela é um território de sua turma e tem um espaço definido que é delimitado pelas paredes. Nesse espaço, os alunos, junto com o professor, estabelecem regras para a convivência entre as pessoas. A disposição das carteiras e a arrumação dos painéis. Tais regras podem mudar ao longo do tempo. Aí agora nós vamos para a página 280. E na página 280 nós temos uma cidade, né? Uma foto de uma cidade, Ponte Internacional da Amizade, que liga o Brasil com o Paraguai. O Brasil e o Paraguai, ele está dividido nessa ponte. Um lado é Paraguai e outro lado Brasil. Os limites entre os territórios foram determinados ao longo do tempo de acordo com a ocupação humana. Portanto, eles podem ser alterados ao longo da história por meio de conflitos ou de acordos. Os limites são demarcados por linhas imaginárias e podemos observá-la nos mapas. A gente consegue ver essas linhas quando alguém vai lá e desenhar um mapa. Eu não vou... No caso lá do comecinho que eu dei o exemplo da placa que tem entre Araruama e Saquarema, vocês não vão achar lá uma linha delimitando. É uma linha imaginária, é próxima daquela placa. Entenderam? As linhas imaginárias que separam os municípios são chamadas de limites municipais, já aquelas que separam os estados recebem o nome de divisas estaduais. Por fim, damos o nome de fronteira ou limite fronteiriço às linhas que separam países diferentes. Esses 2 parágrafos, o segundo e o terceiro, é muito importante que vocês grifem. Toma um passo e marca texto. Continuando. Para que os limites, divisas e fronteiras sejam criados e demarcados, utilizam-se elementos construídos pelas pessoas, ou seja, artificiais. São exemplos as placas, as rodovias, ferrovias e pontes. Também são utilizados elementos naturais, como os rios, topos de montanhas e lagos.
Agora na 281. Grandes regiões brasileiras. Vocês podem ver que aí abaixo temos o mapa do Brasil, né? E vocês já sabem que o nosso país ele é dividido em 5 regiões. 5 regiões. E quais são elas? Temos aí a região Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Lembraram agora? Continuando. Após observar o mapa, discuta com seu colega e responda as questões abaixo. Como nós estamos em casa, vocês vão fazer sozinhos, beleza? Mas não é difícil, a Adriele vai fazer junto com vocês. Eita, meu cabelo todo bagunçado. O que significa o título do mapa? Para que ele serve? Para identificar o que a gente vai ver, né? O que significam as cores dos mapas? As cores elas servem para delimitar o que é o que, né? 3. Por que você acha que as unidades federativas foram agrupadas dessa forma? Hein? Agora vocês têm que pensar um pouquinho. Agora, na página 282, nós temos aí o Theo falando assim: você sabe o que é uma região? Ele está perguntando. Região é uma palavra muito importante para a geografia. Ela é uma parte do espaço que tem algumas características comuns. A divisão do espaço em regiões chama-se regionalização. Para regionalizar o espaço geográfico, são escolhidos alguns critérios, como elementos naturais, que são as vegetações, relevo e o clima, econômicos e culturais. Isso aí é muito importante. Vou pedir para vocês grifarem, tá bom? Continuando. O Brasil, por seu tamanho, apresenta características naturais, sociais, econômicas e culturais muito diversas. Planejar e administrar o país é um trabalho bem grande por causa dessas diferenças. A divisão do Brasil em 5 grandes regiões foi uma das formas que o governo pensou para tornar a administração do país mais fácil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ao observar as características naturais, sociais, históricas, econômicas e culturais comuns aos estados da Federação, agrupou esses estados em 5 grandes regiões, que são Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Aí embaixo, gente, vocês podem ver em amarelo, meio laranja, né? Relevo de serras e vegetação em um clima quente e seco, características naturais de uma das grandes regiões brasileiras. Município de Patos, no estado da Paraíba. Paraíba fica na região Nordeste. Em rosa, temos aí a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na região com maior concentração urbana e industrial do país. Em azul, nós temos o rio Amazonas, no estado do Pará, que fica na região norte. Lembrando que São Paulo fica na região sudeste, a nossa região. O rio Amazonas fica no estado do Pará, na região norte, e é localizado em uma região coberta por diversos outros rios que atravessam a floresta amazônica. Na página 283, eu vou pedir para vocês pularem o super desafio dessa vez. Vamos partir para a próxima matéria. Brasil no mundo. Planisfério, divisão dos continentes. Gente, o que é um planisfério? Planisfério é o mapa do mundo, certo? Planisfério é o mapa do mundo, que tem todos os países, todos os continentes. Então, vocês conseguem ver que aí nesse mapa nós temos o Brasil. Só que não se confundam com esse verde mais escuro, certo? O Brasil ele é o verde mais claro. Então procurem aí onde é que está o Brasil. Quem achar o Brasil vai lá e faz um X, beleza? Se você achou o Brasil, logo você vai achar o quê? A América, né? Então em verde claro está a América.
A Europa está em roxo, Ásia em amarelo, rosa lá no cantinho a Oceania, a África em verde. Vocês podem perceber que o mapa do continente africano ele lembra muito com o mapa do Brasil, né? Por isso que eu falei no começo para vocês não se confundirem. Em branco, lá embaixo, olhem lá, Antártida. E eu quero fazer uma observação. Podemos falar tanto Antártida quanto Antártica. As duas formas estão corretas, tá bom? Na página 284, a Beca, ela diz assim: vamos observar a América do Sul mais de perto. O Brasil está na América do Sul, né? Está na parte de baixo da América. O Brasil na América do Sul. Olha aí na imagem de vocês. Qual é o maior país da América do Sul? Acertou quem falou o nosso Brasil, né, gente? O Brasil é o maior país da América do Sul. Número 2. Quais países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil? E aí? Qual não faz fronteira? Vocês vão olhar e vai... Tipo assim, olha aí. Brasil e Paraguai faz fronteira. Brasil e Bolívia faz fronteira. Brasil e Peru faz fronteira. Brasil e Colômbia, fronteira. Brasil e Venezuela, fronteira. E assim por diante. Vocês vão olhando. Quais são os países que não fazem fronteira? Olhem aí. São apenas 2. Então, gente, eu vou dar uma esticadinha até a página 285. Eu sei que no plano de aula de vocês é até a 284, mas eu vou terminar aqui antes das atividades finais, só para terminar. O Brasil fica na porção sul do continente americano, chamada de América do Sul. Além do Brasil, também se localizam na América do Sul outros 12 países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai, Venezuela e Guiana Francesa. Nosso país possui dimensões continentais, é o maior país da América do Sul, ocupa quase a metade de toda a sua superfície, 48%. Devido ao seu tamanho, o Brasil tem mais de 23 mil quilômetros de fronteira. Olha só como que o nosso país é grande. O nosso país sozinho ele poderia ser um continente. Olha só que legal, que bacana. Então, meus amores, a nossa aula de geografia dessa semana, a gente está terminando aqui. Foi bem rapidinho, né? Espero que todo mundo tenha conseguido fazer. Quem não conseguiu, pode me mandar mensagem que a tia Adriele está aqui para ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima.